programa anterior, nós mostramos aqui para vocês diversas informações sobre Jeová, o falso Deus, né? Foi um vídeo bem longo, mas muito bem explicativo, onde nós mostramos para vocês, categoricamente, que o Deus apresentado pelo Antigo Testamento, ele é um Deus bipolar, um Deus que tem uma capacidade de ser contraditório, é um Deus que tem personalidade humana e que não tem um pingo de piedade. Apesar de alguns momentos, aparentemente, esse Deus demonstrar algum pingo de misericórdia para com as suas criaturas. Porém, estamos aqui alertando as pessoas para que as pessoas não caiam no conto de vigários ali, dos vigaristas, dos ateus, principalmente aquele pessoal que faz parte ao canal do Antônio Miranda e toda aquela classe de pessoas ali que, infelizmente, eles torcem totalmente as escrituras e, infelizmente, estão querendo fazer as pessoas desacreditar, assim como os mau caráter, né, de muitos falsos cristãos fazem, né, os escândalos. Essa classe de ateus militantes fazem de tudo para colocar a culpa no verdadeiro Criador. Então eles não querem entender categoricamente que no Antigo Testamento você encontra, dentro do Antigo Testamento, duas entidades. Eu digo dessa forma, pessoal, porque quando eu estava dentro da escória do ateísmo, né, que é a classe mais inferior da raça da humanidade, porque eu acredito, porque eu passei por isso, é o fundo do poço, né? E na realidade, a pessoa, quando ela se diz ser ateia, ela automaticamente se acha que é melhor do que as outras pessoas, né? Ela acha que tem uma capacidade cognitiva, ela acha que é mais inteligente do que o cristão, né? Que o cristão eles dizem que o cristão é idiota, é burro, etc, etc, né? O que na realidade o que nós percebemos nos dias de hoje é uma grande perseguição para com as pessoas que têm fé em alguma divindade, né? No caso aqui, a perseguição maior que esses ateus sabem fazer é perseguir o cristianismo, porque eles não sabem perseguir outra coisa. O que, no fundo, o que todos eles querem, né, dos canais de ateus é fama, dinheiro e muito dinheiro. Eles querem grana. Eles não estão interessados em mostrar para você a verdade, isso, aquilo. Principalmente aquele professorzinho mau caráter de hebraico que tem lá, né, ali no canal do Antônio Miranda, que é um outro que tem um caráter muito mau, é um cara, infelizmente, que torce as escrituras. Esses dias eu estava vendo um programa que esse cidadão, se assim pode chamar, foi participar, e ele é de um cara bem conhecido aí na internet, e ele chegou, né, com aquela cara dele bem cínica, né, e chegou a dizendo: Deus mentiu no Antigo Testamento, Deus mentiu. Lá que Adão, onde ele diz que Deus tinha falado para Adão que no dia que comesse do fruto proibido ele morreria, né? Eu não posso colocar aqui o trecho do vídeo dele, porque ele é tão mau caráter que ele não aguenta um debate em vídeo, né? Porque qualquer coisa que a gente cita, né? Aí ele é tão sacana que ele gosta de chamar a polícia para a pessoa, porque diz ele que está ofendendo. Você não pode tocar no menininho, não, porque ele é um menino blindado, né? Mas vocês sabem de que eu estou falando, é um mau caráter, canalha que tem lá. E esse cara, né? Que se intitula professorzão de hebraico, mais entendido de todo, grande exegeta de todos, esse mau caráter, ele usou, né, desse jeito, e você vê a quantidade de gente, mostrando a ignorância desse cara. Porque ele pegou simplesmente, desculpa, o telefone acabou de tocar aqui, esse cara simplesmente chegou a dizer que Deus, ele era um ser que mentiu, porque disse que no dia que Adão comesse do fruto proibido, ele morreria. E Adão viveu 930 anos depois, né? E diz que Adão não morreu. O que, na realidade, se esse cara que diz ser um exegeta da Bíblia, conhecedor da Escritura, ele deveria saber muito bem que aquilo morrer não é no sentido físico, mas no sentido espiritual. Aí, quando o cara questionou, eu falei, mas você está espiritualizando a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é uma palavra de Deus, ela é espiritual. Né? Ela trata de assuntos espirituais. Então, como é que a gente não vai espiritualizar a palavra de Deus se ela é um livro espiritual? Concorda comigo? Ela é um livro que trata de assuntos espirituais.
né? Aí observe, o cara é tão mau caráter, que aí ele foi, né, repreendido por algumas pessoas, mostrando para ele, olha, quando Deus falou que Adão ia morrer no dia começo do fruto proibido, é que ele ia perder a sua eternidade, para que ele não voltasse novamente a viver e comesse da árvore da vida, aí ele seria um pecador eterno, né? Então ele foi expulso do jardim do Éden. Quando Deus disse que ele morreria, a partir daquele momento em que ele desobedeceu a ordem do Criador, é o contexto, todo mundo sabe disso. Até uma criança sabe disso. A partir do momento em que ele prova do fruto proibido, aí a morte entrou no mundo, porque até então ele não morria, ele não tinha essa maldição, vamos dizer assim, que é a morte, porque a morte ela é uma maldição, ela é um salário, o salário do pecado é a morte. Né? Então Deus avisou, olha, o salário do pecado é a morte, se você desobedecer, se você fizer isso, o teu salário é esse, você vai ter que morrer, você vai ter que sofrer, vai passar por dores, por dificuldade. E esse professorzinho de hebraico que se acha, né, o sabichão de tudo, ele chegou a dizer pro cara, né, que o rapaz pegou e comentou exatamente isso que eu estou falando com ele. Ele falou, mas a Bíblia está dizendo que Adão ia morrer no sentido espiritual. Ele simplesmente ia morrer mesmo. Então, ele perdeu a eternidade, ele perdeu a vida eterna, ele passou a morte. Porque nós temos a morte física e nós temos a morte espiritual. No livro do Apocalipse, nós temos a primeira e a segunda morte, a morte física e a morte espiritual. Né? E esse cara que se diz ser exegeta, que se diz ser professorzão de hebraico, que anda no canal do Mau Caráter Miranda, né? Todos eles lá, infelizmente, gente, não tem um pingo de vergonha na cara lambida dele. Sabe por quê? Porque ele mente descaradamente. Então eu estou falando aqui para você, né, deixando claro aqui para vocês o seguinte, gente, saia desses canais. Cancele as suas inscrições nesses canais. Sabe por quê? Porque você não tem nada de aprender ali. Você só vai levar a cada dia mais a sua alma, a sua intelectualidade, a sua mente para a perdição. Você vai estar perdido do jeito que eles estão perdidos, porque esse pessoal, eles não querem mais saber do Criador, né? Então eu estou falando isso para vocês porque eu fui ateu durante 8 anos, eu era militante, eu era um dos líderes, e esses caras aprenderam muito comigo, muitos adquiriram o meu material de contradições das Bíblias, né? Então, o que eu estou falando para vocês agora, né, que as pessoas me acusam porque eu estou dentro da religião, né, eu voltei a ser religioso, não. Inclusive é um recado para esse pessoal, não sou religioso, não frequento a denominação religiosa, não tenho pastor, eu não pago dízimo, não pago oferta, não tenho templo nenhum. É um recado bem claro para esse pessoal. Tá? Então, aprenda uma coisa, a partir do momento em que eu estudei, eu busquei e eu entendi que existe um Criador, que nada está aqui por acaso, tá certo? A partir desse momento eu passei a acreditar no Criador e comecei a entender as Escrituras realmente como ela é. Né? Porque até então a gente pensa que a palavra, que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela é totalmente contraditória e que Deus realmente, pelos textos que a gente apresenta para vocês no Antigo Testamento, é horroroso. Né? Tem atitudes desse Deus do Antigo Testamento que é horroroso, que é um absurdo, que é intolerável, né? É coisa terrível, como eu estou mostrando para vocês na série Jeová Falso Deus. Então é isso que eu quero que você entenda. Eu não estou aqui querendo trazer você a se tornar crente ou ser batizado em denominação. Eu nunca falei isso aqui, tá certo? Então esse pessoal mau caráter que não quer perder ali o privilégio, né? Não quer perder os seus adeptos, né? Os seus seguidores, né? Raivosos, cães gulosos, falam tanto os pastores são pior do que eles, né? Então, gente, presta muita atenção. Olha só, o que eu estou mostrando para vocês é exatamente aquilo que eu não conseguia enxergar quando eu estava dentro do ateísmo, porque o ateísmo ele é a cegueira espiritual, a pessoa não consegue ver. Né? Então, todas essas maldades que a gente vê no Antigo Testamento, ela que é atribuída a Deus, isso é culpa exatamente, sabe de quem? Do mau caratismo das tradição. Porque os próprios hebreus no passado foram confundidos. Eles, na realidade, Satanás, ele confundiu aquele pessoal. Né? Satanás ele enganou os profetas, ele enganou Moisés, ele enganou Isaías. Satanás, que é o anjo caído, ele criou a religião hebraica no passado. Ele criou esses dogmas, né, de sacrifícios de ovelhas, de animais, de bodes, etc. Né? Então, isso, gente, o que nós estamos mostrando para você,
E aí eu estou comparando um texto com outro para você ter uma ideia, que as atitudes do verdadeiro Criador é diferente das atitudes de Jeová. Né? Como eu vou continuar mostrando para vocês. Então, para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez de paraquedas aqui no canal, olha, gente, eu te aconselho a você, antes de fazer um pré-julgamento ou colocar um tipo de comentário terrível, e tem alguns vídeos que eu não deixo comentário exatamente por isso, porque as pessoas elas não sabem comentar, elas só sabem ofender as pessoas, né? Então, o que é o problema dos ateus? Só sabem ofender, né? Eles têm ira e ódio, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu prefiro colocar os meus vídeos aqui e aí, né, mostrar para as pessoas que existe um Criador, que existe um Pai por nós, né, e que tudo tem uma explicação lógica. E a explicação lógica para tantas supostas contradições na Bíblia é porque existe dentro do Antigo Testamento duas entidades. E Cristo, ele veio exatamente quebrar essa paradigma, essas doutrinas, esse costume que você tem dentro do judaísmo e que você tem hoje também dentro do protestantismo, né? E isso confunde muito a cabeça das pessoas, até então, quando ela se acha e se declara ateia de tudo, né? Porque ela diz que já chegou ao topo absoluto da verdade. Não é por aí que as coisas funcionam. Tá bom? Então, vamos prestar atenção e você vai raciocinando. Você precisa também, sabe uma coisa? Ter uma Bíblia com uma versão original, tá? Quando eu falo para vocês, inclusive no final desse vídeo, se você quiser assistir, eu tenho uma propaganda da Bíblia original da BKJ. Existem umas versões, gente, deixa eu tentar explicar uma coisa, eu quero que você coloque na tua cabeça. Existe sim algumas BKJs bem baratinhas que você consegue no mercado, que você consegue ali no shopping da vida, na internet. Mas essas versões, olha só, todas elas passaram pelo crivo da Igreja Católica, né? Elas têm as traduções diretamente da Igreja Católica. E quem conhece a história do rei Tiago I sabe muito bem que ele, naquela época, sabia que a Bíblia já estava tendo manipulações, né? Estava tendo muitas contradições e a Igreja Católica era uma igreja muito problemática. Então ele não queria uma Bíblia que viesse, sabe, que tivesse a sua origem diretamente dos escritos da Igreja Católica, que passasse pela Igreja Católica. Ele queria algo melhor. Ele queria conhecer verdadeiramente a Deus. Então, o que ele fez? Ele simplesmente contratou alguns escribas, alguns judeus honestos, algumas pessoas tradutores, e mandou fazer pesquisas a fundo. Alguns foram para várias regiões do mundo, outros foram para a Palestina, outros foram para a região da Turquia, né? E ali na Turquia, quando encontraram muitos manuscritos que foram encontrados na Turquia, inclusive encontraram um tempo atrás uma Bíblia antiguíssima, né? Relíquia encontrada na Turquia, né, na época do apóstolo João. Então entenda que o apóstolo João ele estava preso na ilha de Patmos por amor do evangelho e condenado à morte, e ali ele estava lá, e ali o que ele fez? Ele escreveu cartas aos irmãos que estavam localizados nas 7 regiões da Ásia Menor, que a tradução bíblica diz igreja, né? Então, dá uma conotação que você pensa que a igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo, a igreja de Filadélfia, né? Porque a palavra igreja eles colocaram, né, com o seu cognitivo, dizendo que a igreja é um templo, né? Que na realidade, se você digitar igreja no Google, vai aparecer um templo. Mas a palavra igreja no grego é eclesia, que quer dizer os chamados para fora, ou assembleia, né? Ou seja, uma reunião. Então, nenhum apóstolo poderia pegar uma carta, o cara estando preso, e mandar uma carta para um irmão que estava lá, um pastor, porque diz ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Filadélfia, né? Então, os crentes interpretam que era o pastor, que era o anjo, né? Que estava ali, e mandou uma carta para que ele seguisse. Primeiro você precisa entender que o imperador César Augusto Titus Flávio Domidiliano, ele não poderia, quer dizer, ele não deixou que os cristãos evoluíssem. Então não poderia ter templo, porque os cristãos eram perseguidos, mortos e torturados. Seria muito fácil para o imperador romano, o imperador César Augustus, encontrar um templo em Tiatira, em Laodicea, tudo, e mandar o Império Romano derrubar e caçar todo mundo. Então, quando se fala igreja, a palavra no original são pessoas, tá? A igreja somos nós, e não um templo de 4 paredes. O Eterno não mora nesses locais. Ok? Então, é isso que a minha preocupação é essa, gente. Porque quando eu estava dentro do lixo, a escória do ateísmo é exatamente essa
a propagação da falsa fé, né? Levando a gente a uma destruição espiritual. Então eu quero que vocês acordem, né? Eu não estou aqui pregando nenhum tipo de denominação para você, apenas que você possa raciocinar e prestar atenção no terreno que você está, porque esse povo é mau caráter. Eu vivi neles, eu sei como que funciona. O Vinícius César sabe também como funciona. E hoje nós somos perseguidos por essa turma. É claro, né, eles não querem perder a sua mamata, porque tem muitos ateus que pagam dízimos para eles, né, para se enriquecerem. Na realidade, eles estão só sugando a sua gordura, como aquele professorzinho de hebraico lá, que para mim é um grande mau caráter. Então, quando você pega essa tradução, no final do vídeo eu vou colocar para você, você vai entender que o Criador, ele não habita nesses locais, né? E aí você vai ver que existem duas entidades no Antigo Testamento, a falsa e a verdadeira. O Criador também falava, só que Deus, minha gente, presta atenção, o Criador, ele é amor, ele é a essência do amor, ele é a bondade, não é mal, ele não tem duas personalidades, ele não tem mau caráter, ele não julga e nem castiga ninguém por determinado assuntos. O castigo de Deus, do Criador, vem através da causa e efeito. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Assim como aconteceu no Éden, né? Ele colocou lá a causa e efeito. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você não tocar na árvore, essa árvore que eu estou pedindo para vocês não tocar, vocês vão viver aqui eternamente no paraíso. Vocês terão uma vida plena, uma vida maravilhosa, vocês não vão. Mas o homem, olha só, Deus entregou para ele a necessidade, né? Ou seja, o livre-arbítrio. Né? Então, o homem não foi feito um robô, porque senão ele poderia, né, simplesmente não tocar. Mas ele tocou. Então, Deus falou para ele, olha, eu vou te falar uma coisa. Se você tocar, você vai ser responsável pelos seus atos. E como eu sou Deus e eu tenho a possibilidade de enxergar o futuro, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Mas eu estou te dando a opção para você ver que eu não quero o seu mal. É a mesma coisa, gente, de um pai. Se você é pai e tem filho ou tem uma filha, e que você orienta o teu filho a dizer para ele, olha, o teu caminho é esse, se você aceitar, o caminho certo é esse, cuidado com esse tipo de namorado, não vá para esse tipo de baile à madrugada, é perigoso, é isso e aquilo, e o filho desobedece. Né? Porque aí você vai mostrar, pode acontecer isso, um acidente, um tiroteio, você pode ser preso, se envolver com droga. Não é assim que os pais fazem, sim ou não, pessoal? Todos nós temos pais, né? E em algum tempo da nossa vida eles nos orientaram. E muitas das vezes nós mesmos desobedecemos nossos pais, não é verdade? Então o que acontece? A gente não veio a sofrer? Né? Quando você vê um filho sofrendo, etc., foi falta de aviso? Não. Então, as consequências são essas. Tá certo? Então, eu não quero que você sofra, meu irmão. Eu estou dizendo para você, procure uma versão original. Eu tenho aqui essas versões original. Os ateus não querem que você compre essa Bíblia, são mentirosos. Né? Não caia na conversa desses caras. Tá certo? Eles não querem, porque eles não querem que você saiba a verdade. E eles ficam defamando a gente. Ficam defamando todas as pessoas, ó, certo? Que falam as coisas do Criador. Então, eu vou mostrar para vocês mais uma vez que existe dois deuses no Antigo Testamento. Então, assista os vídeos anteriores, que você vai ter uma noção. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó. No livro de... aqui, ó, nessa coluna, eu coloquei Jeová, o falso Deus, odeia crianças e manda matar todas elas. E aqui, o verdadeiro Deus e seu filho não quer que ninguém maltrate as crianças. Então você vai ver que você tem duas divindades, uma do bem e outra do mal. Porque uma é Satanás, que se passa por Deus, e a outra é o verdadeiro Criador. Olha o livro de 1 Samuel, no capítulo 15, versículo 3, que diz assim: Disse o Senhor Jeová. Tá vendo? Esta palavra Jeová está dentro da BKJ original. Mas na sua Bíblia não tem a palavra Jeová. Só está escrito disse. Né? Então, disse o Senhor Jeová. Jeová é uma entidade luciferiana. É tanto que você tem no Antigo Testamento Jeová Rafá, Jeová Nissim, Sibiqueno, Adonai. Cada um desses são títulos, né? Deus da vitória, da guerra, Deus da comunhão, Deus da provisão. Então, eles colocaram esse nome, então, da palavra Yud-Her, Jeová, né? Yahweh, que seria Jeová, mais ou menos essa pronúncia. Só que Cristo, ele nunca apoiou as atitudes desse Jeová. Não era ele.
Mas pense comigo, preste atenção. Essa entidade maligna, ela é tão poderosa que ela também atua em alguns textos do Novo Testamento, onde você precisa tomar cuidado. Tá? Então, se você entender que Deus é amor, misericórdia e não quer nenhum mal para ninguém e para os seus filhos, a não ser que nós possamos nos recuperar, quando você entender isso, você vai compreender que essas atitudes que estão escritas no Antigo Testamento foram colocadas pela entidade luciferiana. Então, nas outras Bíblias vai aparecer uma contradição. Você vai ver aqui, peraí, que Deus mandava matar no Antigo Testamento e Jesus agora está dizendo que não deve matar. Deus fala nos 10 mandamentos, não matarás, depois ele manda o Josué dizimar um monte de criança. Que Deus é esse? Entenda, o Criador falou para não matar. Se ele falou para não matar, ele nunca vai mandar você, Josué, Moisés, Isaías, Jeremias, matar alguém, se ele falou que não é. Então você vê que tem alguém que está torcendo a coisa aí. Concorda comigo, pessoal? Olha aqui. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. Disse o Senhor Jeová: agora vão, ataque os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Essa atitude, você acha que é de Deus? Você acha que o nosso Pai, o nosso Criador dos céus e da terra, preste atenção, meu irmão, você acha que o nosso Deus, o verdadeiro Pai, o Pai de amor, vai mandar você entrar dentro de uma cidade, dos amalequitas, pegar as coisas, consagrar, quer dizer, consagração, essa consagração é um sacrifício. Será que ele vai mandar você destruir uma outra pessoa? E não é para você poupar. Você acha que um Deus, o nosso Criador que falou nos 10 mandamentos, não matarás, ele vai falar isso daqui depois? Não seria contraditório? Hein? Então tem uma contradição? Aparentemente tem. Mas quando você descobre que tem duas entidades no Antigo Testamento, você vai compreender que uma fala uma coisa e o outro fala outra. Então não é uma contradição, porque são duas diferentes. Tá certo? Então a Bíblia ela é perfeita. Ela é perfeita. É por isso que a gente fala supostas contradições. Tá? Então os evangélicos hoje, a maioria, não sabe responder isso para as pessoas quando elas questionam você, dizendo assim, peraí, que Deus é esse que manda fazer isso, que manda matar criança, etc. Gente, é fácil compreender. Mas se você tem na sua casa essas Bíblias com tradução aportuguesada e totalmente manipulada pelo sistema evangélico e católico, então você não vai ter explicação. Até esse professorzinho mau caráter lá de hebraico é um fajuto, um farsante. Porque ele sabe da verdade, mas prefere ganhar dinheiro nas tuas costas. Assim como aqueles ateus maus caráter. Vocês estão entendendo? Eles não vão te mostrar essa verdade. Eu saí do ateísmo, voltei para o Criador porque eu consegui compreender. E não seria justo eu continuar enganando vocês porque eu estava sendo enganado. Então, se eles fossem honestos da forma que eu fui honesto, eu continuaria aqui. Se eu tivesse devendo alguma coisa, eu não estaria aqui na internet. Mas eles mandaram cancelar o meu canal, fizeram um rastro, assim como faz. Mas eu não ligo, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que existe um Criador e ele não tem essa personalidade. Essa personalidade é da entidade luciferiana. Olha só, um Deus que manda... Olha o que ele disse. Disse o Senhor Jeová, agora vão, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Isso é justo. Olha o que Cristo diz em Mateus capítulo 18, versículo 5. Olha a diferença entre o Criador verdadeiro e seu Filho e a diferença do Jeová do Antigo Testamento. Olha o que ele diz para as crianças. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Olha o amor dele. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai celestial. Veja que o Cristo sempre se dirigia ao Eterno como meu Pai, Abba, Pai, Eterno. Nunca pronunciava a palavra Jeová, apesar de estar nos textos mais antigos da Torá.
né, e da Taná. Então, você não tem Cristo pronunciando esse nome. Jesus, ele nunca pronunciou, porque ele não aceitava as atitudes desse Jeová, porque exatamente é a entidade caída, que se passou pelo pai dele. Entendeu? Esta entidade cometeu esses crimes, mandou matar, e o pessoal fazia, porque estava pensando que estava servindo a Deus. Do mesmo jeito, hoje, quando a gente vê reportagem na televisão, esses dias eu estava vendo através do SBT, que uma mãe pegou e sacrificou o filho, e diz ela que ouviu a voz de Deus direitinho no seu ouvido, dizendo que ela era para sacrificar o filho. Ela foi lá, colocou o filho e sacrificou o menino, afogou o menino da banheira dentro de casa. E a polícia pegou, perguntou para ela, ela disse, eu tenho certeza que Deus falou comigo. Você entendeu? Então essa pessoa, às vezes, ela nem tá louca, porque para o mundo a gente fala, tá louca, tá doida, né? Mas na realidade ela está no seu na sua psique. É normal. O problema é que o fanatismo religioso penetrou dentro da mente dela e ela pensa que foi Deus que está falando por ela. Então a mensagem foi forte. Né? Então as pessoas hoje, quando tem desejo de suicídio, vai lá, Deus está falando isso, faz isso, aquilo. Isso é mentira. Tem que ter discernimento para você saber se é do Criador ou não. Entendeu? Então, o Deus apresentado hoje pela religião protestante, gente, é aquele Deus vingativo. Se você não aceitar, eu te mato, te mando para o inferno. Se você tocar no ungido do Senhor, Deus vai te matar. Não é assim que faz? Esta entidade é Jeová. Né? Se você não for para a igreja, Deus vai pesar a mão. Se você não tomar ceia, Deus vai te castigar. Se você não pagar o dízimo, você é ladrão. Você está entendendo? Então, essas são manipulações que foram colocadas, impregnadas dentro do psíquico do ser humano, dessas pessoas, tá certo? Então, presta atenção. Olha o que Cristo está dizendo. Cristo, ele não manda maltratar as crianças, ele não manda matar a criança, não, pelo contrário. Ele ama as crianças. Deixem que as crianças venham para mim, porque das tais é o reino dos céus. Tá? Olha as atitudes, ele amava a criança. Criança é alegria, criança sabe, representa vida, criança é inocente, e ele usa todas essas parábolas dizendo para a gente ser como criança, em simplicidade, em humildade, sabe, em amor, tá? Então ele dá essa e não manda, o Criador não vai mandar ninguém matar criança, nem recém-nascido, porque não tem culpa nenhuma. Tem coisa errada do Antigo Testamento, tem, e muito. Mas se você não prestar atenção, você vai pensar que tudo é o Criador. Aí você vai culpar o teu verdadeiro pai. Você vai culpar o teu pai, vai culpar o teu Criador, que fez os céus e a terra, de todas as maldades, mas não é ele, gente. Eu já provei para você em diversos vídeos, pelo amor do Eterno. Assista, por favor, assista. Tá aqui os números, acho que eu estou no 19 já. No 19º vídeo, cara. Olha a quantidade de vídeo que eu já fiz colocando para vocês aqui, mostrando para vocês que essas contradições que tem é por causa das más traduções das Bíblias que você tem. Ok? Então, olha lá, vou ler novamente. Cristo dizendo, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celestial. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Está vendo aqui? Ó? Mateus 18, 14. Da mesma forma, o Pai de vocês, que é o nosso Criador, Criador dos céus e da terra, o nosso verdadeiro Deus, que está nos céus, o nosso Pai que está nos céus, tá vendo? Não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Então, Cristo está dizendo que o Pai dele, o nosso Criador, não quer que nenhuma criança se perca. As consequências das crianças que passam fome, sofrimento, etc., por causa do pecado, meu querido, por causa da maldade do ser humano. Né? Então, ações cria reações. Às vezes, se você for uma pessoa de mau caráter, se você é um pai ruim, toda a tua família vai sofrer as consequências. Porque estamos num mundo caído. E esse mundo, a única forma de nos recuperar, nos retornarmos para o nosso Pai verdadeiramente, através do Cristo ressurreto. Não despreze esta oportunidade que Ele está te dando. Nós estamos, nunca falei aqui para você frequentar esses locais, mas volte-se para o Criador. Porque Ele tem algo especial para a tua alma,
Você não é um ser humano tendo experiência espiritual. Você é um ser espiritual que foi gerado primeiramente no mundo espiritual. E lá você veio para cá para que você tivesse uma experiência nessa vida corpórea. Entenda isso. Isso é simples de entender. Eu vou colocar agora a propaganda da Bíblia. Se você puder, compre, meu irmão. A gente consegue dividir nas parcelas através do PagSeguro. E se você comprar à vista, a gente tem um desconto. Eu sei que ela está um pouco cara, mas é uma Bíblia que vem de fora, é uma versão original. Vale a pena você investir. Faça um esforço. Não dê ouvido para esse pessoal, não. Compre, que você vai ver como a sua mentalidade vai mudar, porque você vai ter uma versão original. Tá bom? Que o Criador te abençoe. Assista aí a propaganda rapidinho, 2 minutos, só 2 minutos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aqui à minha casa. Olha pessoal, eu tenho aqui uma novidade para vocês. Nós temos aqui 2 versões originais da Bíblia BKJ. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Todas as Bíblias que nós temos aportuguesada aqui no Brasil, a Bíblia Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachar, Bíblia da Mulher, do Adolescente, Bíblia do Ministro, todas essas versões são versões que passaram pelo veneno da Igreja Apostólica Católica Romana. Nessas versões, ela tem diversas contradições. São mais de 6.000 contradições que você vai encontrar nessas Bíblias que eu citei aqui para vocês. Essas 2 versões que vocês estão vendo, que eu vou mostrar para vocês aqui, são versões de mais de 500 anos. Essas versões são versões do ano de 1611, são versões antiguíssimas, são Bíblias raras, são Bíblias que não são produzidas no polo industrial do Amazonas, mas são Bíblias importadas já com os textos em português. É uma Bíblia, são Bíblias chamada BKJ, do rei King James, rei Tiago King James, da Inglaterra, que em 1611 ele pediu que fizesse uma cópia original da Bíblia. Ou seja, as Bíblias que tinha na época já estavam todas modificadas e adulteradas, cheias de contradição. E o rei Tiago, ao se converter, queria que fizesse uma cópia diretamente dos manuscritos originais hebraico e grego. E o que ele fez? Ele pediu para que os tradutores fossem atrás e fizessem para ele uma tradução legítima da Bíblia, diretamente do hebraico e do grego. Essas versões que eu vou mostrar para vocês são versões original. Aqui são Bíblias original, não é uma Bíblia falsificada, tá? Que você encontra no mercado brasileiro. São Bíblias. E eu vou falar uma coisa para você. Nós temos essa versão de 400 anos e essa versão de 1611. Essa daqui é um pouquinho só mais caro do que essa. Essa aqui é excelente também. Essa Bíblia, nas 2 que eu vou citar aqui para vocês, ela contém os textos originais. Observe. Bíblia, edição original de estudo, 400 anos do rei King James atualizado. Nessa versão que vocês estão vendo aqui, você tem os prefácios, você tem as introduções, o nome dos apóstolos estão corretíssimos. Por exemplo, Mateus é Matitiarro, João é Yaronã, Paulo é Shaul, o nome do Criador, ele aparece do tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh. Então você tem os nomes originais. E o que eu estou citando aqui nessa Bíblia também se encontra nessa de 1611, que são as Bíblias que o rei Tiago pediu para fazer para ele. Então as 2 são excelentes, são originais. São Bíblias importadas. E observe que ela já está em português. Nessa versão você vai ter, por exemplo, o prefácio do livro de Gênesis e cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aqui você tem o alfabeto hebraico. Porque aqui logo de cara você já tem aqui o livro de Gênesis, ele começa com Bereshit, que seria o nome no princípio. E aqui você tem o nome do Deus tirado do tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh, que a pronúncia seria Yahweh. E aqui você tem todos os documentários, né? Eu sei que a letra pode estar um pouco pequena, mas está todos os documentários, todas as informações tiradas diretamente do hebraico arcaico e do grego koiné, aqui no caso Antigo Testamento do hebraico, mostrando para vocês
descontradizendo as contradições dessas versões dessas Bíblias aí. Então, não dá para passar tudo aqui para vocês, eu estou mostrando essa primeira parte. Eu vou até mostrar para vocês, por exemplo, uma apostila que eu fiz, que essa apostila tem mais de 6.700 contradições que se encontram nas Bíblias Thompson, Scofield, Genebra Pentecostal, Brit Hadashah, você deve estar vendo aí na tela do seu lado, certo? E essa apostila eu vou mandar para vocês como brinde, né? São 2 livros, um livro em e-book, vai em PDF, e se você comprar uma dessas 2 versões, e essa versão você vai ter, nesses 2 livros, você vai ter as informações aonde está o capítulo, o versículo e aonde foi colocada a contradição. Na outra apostila, no outro livro, você vai ter a Descontradizendo as Contradições, tá? Como eu vou mostrar para vocês ainda neste vídeo aí, ok? Então, se você adquirir essa versão original, todos os textos estão corrigidos. Eu garanto uma coisa para você, se você não gostar dessas versões, eu devolvo o dinheiro para você, porque vale a pena. Aqui no final, pode ver que ele está em português, tá? Tá bom? Aqui está em português. Por exemplo, nessas versões, a Igreja Católica, ela não passa por aqui. Ela não tem a mão do catolicismo romano. E o que acontece? Por exemplo, lá no livro do Bereshit, no livro de Gênesis, quando o Criador colocou o arco após o dilúvio, ali no texto original diz que Deus colocou o arco para lembrar do domo celeste que ele colocou sobre as nossas cabeças. Nas Bíblias, como Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, eles modificaram essa palavra arco para arco-íris. Olha só. E quem é Íris, pessoal? Íris é uma deusa grega que teve relações sexuais com o deus Zeus, e cria toda a mitologia em cima do arco-íris. Então, quando você lê na Bíblia dessas traduções arco-íris, você está homenageando uma deusa pagã, uma deusa grega, e não homenageando ao Criador pelo domo que ele colocou sobre a nossa cabeça e a aliança que ele fez. Então, eu estou te dando um exemplo. Nas outras Bíblias mostra a palavra sereia e etc. Nessa daqui está corrigido, porque não existe sereia. Todas as páginas desta Bíblia está totalmente corrigida. Aqui no final, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que você tem os mapas dos panoramas delas originais, e olha que coisa magnífica. A partir daqui, você tem descontradizendo as contradições bíblicas. Por que Deus mandava dizimar as pessoas no Antigo Testamento? Então aqui está mostrando que lá no Antigo Testamento tinha 2 deuses. Tem um Deus Jeová, que é o Deus perverso, que é um usurpador, que é o próprio Satanás, que ele enganou Moisés, enganou Isaías, enganou muitos profetas do passado, e aqui está mostrando a diferença desse Deus Jeová colocado no Antigo Testamento. É por isso que as pessoas hoje acreditam, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é carrasco, etc. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que o que está no Antigo Testamento, muitas daquelas passagens que ele pede sacrifício de animais, sacrifícios humanos, etc., não é o Criador, mas sim um Deus Jeová, um falso Deus. E essa versão, tanto como essa, olha que coisa linda, tanto essa versão original como essa versão original, mostra que existe um verdadeiro Deus, que é o do tetagrama Yud-Heh-Vav-Heh, e ela explica que esse Deus maldoso do Antigo Testamento não é o verdadeiro Criador. Então aqui você tem mais de 5.000 descontradizendo contradições bíblicas, ok? Essa é a versão original da Bíblia. E nós temos essa outra versão aqui. Deixa eu segurar aqui a câmera para vocês terem uma ideia. Olha que maravilha. Desculpa, pessoal, de Bíblia. Olha que maravilha. Essa daqui é também original. Ela é um pouco mais cara. Ela pesa em torno de 3,5 kg. Olha isso daqui. Olha essa versão original, como vocês estão vendo. Dá sua olhada. E ela está com desconto, tá? Especial. Eu vou abrir aqui algumas páginas dela para você ter uma ideia. Tudo que eu citei nesta Bíblia aqui, que é a mesma BKJ, só muda a questão que essa daqui ela é um pouco mais completa, tá? 1611. Ela é totalmente ilustrada,
como vocês estão vendo, olha as páginas desta Bíblia. Ela tem o dicionário hebraico, olha isso. Ela tem o dicionário hebraico, tem o dicionário grego, ela mostra descontradizendo as contradições bíblicas e toda a parte arqueológica que comprova a veracidade da Bíblia. Por exemplo, essa versão, ela consegue mostrar para você que mais de 303 profecias da Bíblia se cumpriram. Na realidade, são 480 profecias, né? E 303 aproximadamente já se cumpriram. E essa versão, ela mostra para você que toda a pseudociência enganosa, né? Ela é totalmente desmascarada aqui nessa versão. Eu estou mostrando para vocês, olha a qualidade das páginas. E aqui você tem, né? Por exemplo, o livro de Ruth, totalmente ilustrado, mostra as contradições e descontradizendo as contradições do livro de Ruth. Eu vou adiantar para vocês, olha isso, gente, ela é totalmente ilustrada, é uma Bíblia feita a pedido do rei Tiago I da Inglaterra, uma Bíblia importada, já está em português, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Profecias a respeito do Egito, aqui tem todas as referências. Deixa eu só mudar aqui as páginas para você ter uma ideia. É muita coisa, aqui tem as concordâncias bíblicas, né? Tem os mapas ilustrados dela, tem o dicionário hebraico e o dicionário grego e os comentários. Ainda tem também as provas arqueológicas da veracidade da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Eu não tenho como folhear, eu estou segurando aqui, tá? Mas é uma Bíblia extremamente maravilhosa. O livro de Pedro mostra a morte dos apóstolos, como que Pedro foi crucificado de ponta cabeça e uma série de coisas importantes. Então essa é a versão original. As duas são versões originais. As duas. Tanto esta como esta. Tá? Essa daqui é um pouco mais grossa, como vocês estão vendo. Tá? Por causa da quantidade de estudo que tem nela. E é uma Bíblia antiga, rara. E eu tenho alguns exemplares dessa e dessa aqui. Como que eu faço para adquirir? Escuta. Se você não tem o dinheiro para pagar à vista essas Bíblias, o pagamento é feito via Pix. E se você comprar via Pix, você vai ter um desconto. Se você quiser parcelar uma dessas Bíblias, eu consigo parcelar para vocês em até 7 vezes no cartão de crédito. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, vale a pena. Vale a pena porque hoje nós investimos em tanta porcaria, em tanta coisa, né? Mas a gente não para investir numa maravilha de um livro maravilhoso, abençoado como é essas duas versões da Bíblia BKJ original. Não é a falsificada. Essas são as versões originais. Eu estou te dando essa oportunidade. Tá? Se você quiser, reserve a sua, entre em contato comigo, que eu passo o valor de uma e passo o valor da outra para você. O WhatsApp é o 319-9202-3725. 319-9202-3725. Você vai ter essas duas versões que vocês estão vendo aí. Tá? Então você vai escolher. Você quer aquela ou quer essa daqui? As duas são excelentes. As duas são originais. A única diferença é que essa ela é completa no sentido dos dicionários, das enciclopédias, dos tetagramas, da arqueologia, e ela é totalmente ilustrada, tanto que ela é mais grossa do que essa. Mas se você não tem como comprar essa daqui também vai te ajudar muito, porque é uma Bíblia excelente também. É a mesma versão. Tá bom, pessoal? Eu vou aguardar o seu telefone no WhatsApp, mas só entre em contato se você realmente tem interesse. Se você não tem interesse, não entre em contato. Tá bom, querido? Então que o Eterno Pai te abençoe. E pode ficar tranquilo que é enviado. Você pode fazer o pagamento pelo PagSeguro. Olha só, pode ficar tranquilo que a Bíblia é enviada para sua casa direitinho, sem erro, sem problema, sem nada. Não sou menino, não sou moleque, não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Durante todos esses anos que eu fui enganado pelo sistema religioso e pelo sistema ateísta, eu pedi ao Criador que me desse orientação de uma Bíblia original, porque eu queria conhecê-lo. E as Bíblias que eu tenho,
que é um monte de Bíblia, praticamente eu deixei de lado. Eu coloquei somente para pesquisa. Mas eu precisava de uma versão original. E eu encontrei essas duas versões. Você lembra que o apóstolo João, ele mandou as cartas aos irmãos que estavam na Ásia Menor? Então, para você ter uma ideia, que essa versão, ela passa por toda aquela região dos irmãos que estão em Éfeso, Esmina, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Desde aquela época, ou seja, os textos daquela época estão aqui. E aqui está todas as profecias cumpridas e as que faltam se cumprir. Coisa que você não vai encontrar em nenhuma dessas outras versões. Então eu acredito que vale a pena você investir. Beleza, pessoal? Que o Pai te abençoe e te guarde. E vou aguardar o seu contato. E lembre-se, você vai ganhar 2 livros. Contradições Bíblicas e Descontradizendo a Bíblia. Você vai ver que o ateísmo vai cair por terra. E que toda essa mentira desses falsos professores de hebraico que tem aí, são um bando de mentirosos que só querem se aproveitar de você. Então invista em 2 versões das Bíblias que vai mudar totalmente a sua vida. E você vai ver. Inclusive, estava me esquecendo, nas outras Bíblias diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Nessas versões, não é dízimo o dinheiro. Essa versão mostra que o dízimo nunca foi dinheiro. Nessa versão diz, trazei os dízimos ao celeiro do Senhor, para que haja mantimento no meu celeiro. Ou seja, olha como muda o sentido. Por quê? Os dízimos era guardado nos celeiros pela tribo de Levi, e eles faziam uma espécie de cesta básica e distribuía para os órfãos e das viúvas.